E deu ruim! Que susto, foi mal, achei que você viu que eu ia começar a gravar. Deu ruim pro Palmeiras, deu ruim. A Leila foi cobrar o julgamento do Bruno Henrique, o PVC foi cobrar o julgamento do Bruno Henrique, o Facincani, todo mundo cobrando, pedindo punição e que, aquela loucura toda, a mídia verde toda pedindo a punição do Bruno Henrique, cobrando o STJD, o STJD foi lá, tá bom, então vamos lá. Então, vocês estão reclamando? Então vamos fazer tudo certinho. Vocês querem que a gente faça tudo certinho? Então vamos fazer tudo certinho. Vamos convocar logo então o Vitor Roque. Ai, meu irmão, vou falar uma coisa pra vocês, cara. O mais engraçado é que eles vão reclamar pra cá. Se ele for punido, eles vão falar, tá vendo? O Flamengo não é punido. Porque o Flamengo sempre é ajudado. Aquela loucura de sempre. Eles pediram pro STJD trabalhar, o STJD falou, eu vou trabalhar. Então, o STJD, né, a gente falou, olha aí, então eles estão reclamando do Bruno Henrique, então STJD, cadê o julgamento do Vitor Roque? Tá há 33 dias, daqui a pouco vai para 2 meses aí, sem ser convocado, cadê o julgamento do Vitor Roque? O STJD foi lá e marcou o julgamento para segunda-feira. Então, Uau! Segunda-feira, o julgamento do Tigrinho Vitor Roque. Ele pode pegar de 5 a 10 jogos de punição, tá? Então, o Vitor Roque, ele foi enquadrado aí na denúncia da questão de discriminação, né? Ele postou um tigre abocanhando um veado, né? Um animal, um veado, né? Tal. E aqui eu não estou falando de forma pejorativa nenhuma, tá? Eu estou falando que isso foi visto, tá, como uma ação homofóbica, uma postagem homofóbica, tá? Então, a foto que ele postou de um tigre abocanhando um veado foi vista como uma postagem homofóbica, como se a questão de ter ali um veado, né, fizesse ali uma menção, né, ao apelido errado que utilizam, né, o apelido que as torcidas chamam o São Paulo de Bambi, porque foi a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. Realmente uma brincadeira que hoje em dia você não pode ter mais, você não pode mais brincar com esse tipo de coisa. Há tempos atrás se brincava muito com isso e ninguém falava nada. Hoje, né, já a internet já não é mais território livre para você fazer o que quer e, infelizmente, né, a lei está aí, ele se enquadra em postagem discriminatória, ação discriminatória, e ele pode pegar de 5 a 10 jogos, caso seja punido. Então, a questão do Vitor Roque, segunda-feira tem julgamento e o jogador pode desfalcar o Palmeiras na reta final do Brasileiro, né? Paparazzi, ele pode também desfalcar na Libertadores, é diferente da questão de apostas e tudo mais, né? Até onde eu sei, a punição é apenas para Campeonato Brasileiro, não seria uma punição que teria que ser acatada pela Conmebol, como é o caso do Bruno Henrique, caso realmente, após essa pausa até quinta-feira, vamos dizer que os outros auditores não acompanhem o relator, o Bruno Henrique seja punido, tenha que cumprir 12 jogos, aí a CBF manda, o STJD manda ali para a CBF enviar para a Conmebol e a Conmebol tem que acatar. E aí o Bruno Henrique estaria fora da Libertadores. Geralmente, os auditores, apesar de terem pedido vista do processo, geralmente os auditores acompanham o relator. Às vezes um ou outro não acompanha, mas geralmente acompanha o relator. Então a chance aí real do Bruno Henrique ser punido apenas com a multa de R$100 mil e não com os 12 jogos, e aí ele ficaria apto também para jogar a final da Libertadores. O Vitor Roque, então, se for punido, vai cumprir no Campeonato Brasileiro. Olha só, a gente teve aqui uma postagem aqui do Coluna do Fla, e olha, eu tô pegando aqui de surpresa, vou ler a postagem aqui. Onde está a coletividade? Leila Pereira, presidente do Palmeiras, exclui jogadores do Flamengo e fretará avião para Vitor Roque, Paulo Henrique, do Vasco, e
Fabrício Bruno do Cruzeiro para retornarem da seleção brasileira. Olha só, abre aspas, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco, entraram em contato comigo para perguntar se eu poderia trazer os atletas com o Vitor Roque no meu avião. É esse espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro, e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar. Leila Pereira, a declaração dela não condiz com o que ela está fazendo agora. Ela falou da coletividade, né, que esse espírito de cooperação deveria nortear o futebol brasileiro, e ela exclui os jogadores do Flamengo de um voo que é para trazer os jogadores todos após a data FIFA, que estão juntos nas seleções e tal, para trazer os jogadores de volta para o Brasil. Só que ela excluiu os do Flamengo. Cadê a coletividade, Leila Pereira? Né? Você fala aos 7 ventos, mas você não faz o que você fala. Você tenta jogar para a galera, mas você não faz o que você fala. Tá? Vergonhoso, cara. Vergonhoso. Olha, eu vou falar uma coisa. A maior vergonha é quando a pessoa pega no pulo, quando a pessoa faz uma coisa completamente oposta ao que ela tenta pregar. Isso é muito feio. Para mim, isso aqui é uma atitude muito baixa, porque eu já falei, ela tentou atacar o Bruno Henrique também para cobrar a punição do Bruno Henrique. Saiu totalmente da esfera Palmeiras e Flamengo. Agora ela exclui jogadores do Flamengo de um possível voo. Né, não tem cooperação, e ela sempre dizendo isso, cooperar e tal. Então, vou falar para vocês, é vergonhoso, cara, vergonhoso a gente ver esse tipo de atitude, né? E, cara, é o que eu falo, o castigo tá vindo, as coisas vão acontecer, se Deus quiser, né? O Flamengo aí sendo campeão, os torcedores aqui comentando, o Léo Flanático, deu ruim, Tigrinho fora do campeonato. O Moarli Santos mandou aqui, ó, Leila Pereira pediu pressa. Tá aí. Apressaram o Vitor Roque. O Holmes Ferreira, só não mexam no nosso reforço para a final da Libertadores. O Andrés Pereira. Ele vai dar o passe pro gol do Juninho Shrek. Outro termo que usam, né? Mas tudo bem. É aquela coisa, né? Quem procura acha. Chris Schitskowski mandou aqui. Acabei de falar isso. Quem procura acha. Passar para vocês aqui a questão do Pedro, que está evoluindo assim absurdamente. Os astros estão aí se alinhando, né? E o Pedro tá evoluindo. Pode voltar a treinar com bola na próxima semana, tá? Tá evoluindo aí na recuperação. Segundo o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, o Pedro, né, que ficou fora do jogo de ida das semifinais, na verdade, se machucou no jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Racing, está fora desde esse jogo, né? Apresenta boa evolução e deve iniciar treinos com bola na próxima semana. O jogador trocará a imobilização atual por uma outra abaixo do cotovelo, tá? Vai diminuir, vai ficar abaixo do cotovelo, tá? Só na parte da fratura, que foi no antebraço, tá? Ela vai ficar aqui a imobilização. E aí amplia a mobilidade do jogador e permite atividades leves e individuais no Ninho do Urubu, tá? Notícia aí espetacular, né, envolvendo o Pedro. A gente que está aí na torcida para que ele se recupere o mais rápido possível e que também participe da final. O Pedro vai para a final, eu não tenho dúvida nenhuma mais. O Pedro vai para a final, tá? Olha só, o Flamengo defende contra o Sport um tabu de 8 anos e meio, né? Não, como é que é? Um tabu de 8 anos contra o Sport, é isso mesmo. 8 e pouco, né? 8 e meio, né? E tem desfalques aí, expectativa também por Bruno Henrique, tá? O Flamengo, então, tem aí 8 anos e pouco sem perder pro Sport, tá? A última derrota ocorreu em junho de 2017, 2-0, por isso que eu falo que é 8 anos e 4 meses, né? 2-0 na Ilha do Retiro. Desde então foram 8 confrontos com 7 vitórias e um empate, tá? A equipe comandada por Felipe Luiz chega ao duelo com diversos desfalques por conta da data FIFA. Danilo Alexandre, seleção brasileira, e esses jogadores, gente, não vão chegar para esse jogo. O que pode conseguir chegar é para o próximo jogo, tá? Arrascaeta, Vinha e Varela aqui, que vão vir aqui para a Flórida treinar.
né, com o Uruguai, vão jogar contra os Estados Unidos, Plata, Equador e Carrascal, Colômbia, tá? Estão a serviço das seleções. A partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão tinha sido adiada, e aí esse jogo, então, o Flamengo não conta com esses jogadores que eu falei.